Pessoal, vamos finalizar a aula corrigindo a tarefa, né? Começar pelo nome. É importante colocar o nome completo. Eu dou até 3 pontos, né, para que você coloque o nome completo. Isso, na verdade, eu estou dando 3 pontos pela sua participação, pelo fato de você estar fazendo a tarefa. Não é que eu dê muita importância a essa questão do nome, né? Tem professor que não entende, nome é obrigação e tal. É uma tarefa e o mais importante da tarefa é a sua participação. Por isso que ganha 3 pontos no seu nome. Lembrando que não é automático, eu tenho que colocar esse ponto, então eu coloco depois esse ponto. Às vezes demora aí alguns dias para que eu faça a correção. Mas se você colocar o seu nome completo, você ganha 3 pontos. E não ganha os 3 pontos se colocar só o primeiro nome. Também é importante selecionar aqui a série em que vocês estão corretamente, né? Porque a divisão de notas, de pontuação, vai depender disso. Senão eu acabo anotando numa planilha errada e você acaba ficando sem a sua pontuação, se você marcar errado. Então fique atento a isso. Mas vamos lá. Primeira questão. Quais conflitos têm participação significativa dos Estados Unidos e quais estratégias o país adotou para executar sua hegemonia? Bom, é uma pergunta bem complexa, uma pergunta do livro, né? Mas vamos lá. Os Estados Unidos participou diretamente de dezenas de conflitos nas últimas décadas. Mas podemos destacar alguns, como as invasões do Iraque, Afeganistão e a Líbia, onde o país conseguiu derrubar chefes de Estado considerados hostis aos interesses dos Estados Unidos. Então é isso que eu estou explicando nessa segunda pergunta. E quais estratégias o país adotou para executar sua hegemonia? Os Estados Unidos procura ter aliados, sendo eles democráticos ou não, que atendam aos seus interesses, né? Em algumas regiões, o interesse dos Estados Unidos é ter acesso a jazidas de petróleo, ou de ter influência no preço do petróleo que esse país está vendendo, certo? Há outros recursos naturais também, né, aliados na África, que são fornecedores de diamantes e assim por diante. Então, os Estados Unidos procura espalhar bases militares em todos os continentes, em muitos países, em pontos estratégicos, principalmente próximo ao litoral dos continentes, cercando países inimigos, né, como as tropas americanas na Coreia do Sul, Japão e na base de Guam, cercando ali a China. Então, os Estados Unidos ele utiliza de várias estratégias, né? E quando um país ele é hostil aos Estados Unidos, não faz negócio com os Estados Unidos, é rival dos Estados Unidos, como era a Líbia com Muammar Gaddafi, como era o Iraque de Saddam Hussein, como foi também o Afeganistão, que dava apoio a grupos terroristas, entre eles Osama Bin Laden, quando esses países se opõem aos Estados Unidos, os Estados Unidos tendem a lançar tropas militares, promover invasões, derrubar governos e substituir por governos amigos aos Estados Unidos. Essa é a estratégia. Segunda questão. Quais conflitos estão associados às tensões entre diferentes grupos étnicos na disputa por território ou na criação de um Estado próprio? Bom, são vários nessa situação. Ou seja, um conflito que tenha diferentes grupos étnicos e também uma questão territorial, né? Por exemplo, a Chechênia, os chechenos lutam pela independência. Então é uma questão de etnia, porque os chechenos não são russos, não falam russos, têm outra religião do que a dos russos, certo? Mas é territorial também porque eles querem formar um Estado. Assim como a árabe israelense, certo? Onde lá os palestinos são muçulmanos, então é uma questão religiosa, de etnia, falam árabe, certo? E que tem uma rivalidade com os israelenses, que são judeus, que falam hebraico, certo? Esses últimos são predominantes nessa região da Palestina, né? No Estado de Israel. Então ali há uma disputa territorial. Temos na África Hutus e Tutsis disputando o poder em Ruanda, certo? Catalães versus castelhanos na Espanha, então há um movimento na Catalunha, região onde está Barcelona, pela independência da Catalunha, certo? Os castelhanos seriam aí o restante da Espanha, ou muitos chamam de espanhóis mesmo os castelhanos, que é o idioma que nós chamamos de espanhol, na verdade é o castelhano.
Os próprios espanhóis falam isso, né, que a Espanha é um país formado por vários idiomas. Tem a língua basca, tem a língua catalã e tem a língua castelhana. Mas o que predomina na capital e na maior parte do país é o castelhano, só que em duas regiões aí há fortes grupos. No País Basco, numa região lá na fronteira com a França, mais a nordeste da Espanha, e numa outra região localizada ali a sudeste da Espanha, fronteira com a França também, mas ali perto do Mediterrâneo, é a região da Catalunha, uma região muito rica. Tem a cidade de Barcelona, que é a mais rica da Espanha, e essa região ela tem um movimento pela independência. Tá? Temos outros países da Europa também com movimentos não tão violentos atualmente do que já foram no passado. Já tiveram grupos terroristas, por exemplo, tinha um grupo chamado ETA no País Basco, na Espanha, que fazia terrorismo. Tem a luta dos curdos para formar um Estado independente. É muito difícil o caso dos curdos, porque eles estão espalhados em vários países, certo? Estão numa região de fronteira entre Iraque, Irã, Síria e Turquia. E nenhum desses países tem interesse em conceder aos curdos um Estado independente. A terceira questão: quais regiões do mundo apresentam conflitos com altos níveis de violência na atualidade? Bom, nos anos 90 foi a África subsaariana, mas está em redução os conflitos na África subsaariana, certo? Angola, Moçambique, Zâmbia, Namíbia, entre outros países no sul da África, passaram por processo de pacificação. Então reduziu bastante o número de conflitos na parte sul da África. Ao contrário, ocorreu com a África do Norte, que era a parte mais desenvolvida da África, com os países com melhor qualidade de vida, né? Líbia, Egito, Argélia, eram os países de melhor qualidade de vida. Só que esses países todos tiveram movimentos políticos contrários a ditadores, derrubada de ditadores, movimentos políticos radicais islâmicos assumindo o poder. Estão ocorrendo vários conflitos armados na Líbia, no Egito, pela ascensão ao poder. Então, a situação piorou socialmente e politicamente no norte da África, promovendo muitos refugiados a fugirem desses conflitos, né, entrando na Europa de modo ilegal. O Oriente Médio, mais uma vez, né, ali você tem a questão de ser uma região muito rica em petróleo, então a disputa por esse recurso, e muito pobre em água. Então também há disputas nessa região aí pela posse de água, como é o caso da região das colinas de Golã, fronteira entre Israel e Síria. A principal disputa ali não é religiosa. Embora Israel seja judaico e a Síria muçulmana, a principal questão ali é o domínio do Rio Jordão, né, nessa região das colinas de Golã. Além de ser um ponto estratégico, né, de posicionamento do exército israelense, que tomou esse território da Síria. Então, nós temos o Oriente Médio, que tem vários conflitos, tem no Iraque, no Afeganistão, Paquistão, recentemente. Temos no Cáucaso, né, onde está lá a Rússia, Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Ucrânia. Tem o caso lá da Rússia ocupando o território da Crimeia, território ucraniano. Tem a guerra civil na Geórgia, certo? Existe ali um movimento de independência na Sétia do Norte, localizado ao sul da Geórgia, certo? Um movimento de independência que a Rússia patrocina, certo? Movimentos parecidos ocorrem no Azerbaijão. Todos eles localizados no Cáucaso, mais uma região que também é rica em petróleo. É próximo do Oriente Médio essa região. Bom, vamos lá. Vamos classificar. Como que podemos classificar o atentado terrorista nas Torres Gêmeas do World Trade Center? É um atentado terrorista, ou seja, classificado aqui como terrorismo internacional, pessoal. Né? É assim que vocês devem marcar. Ó. Aqui, ó, na linha, vocês vão marcar exatamente embaixo aquilo que ela está classificado. Né? É assim que faz. Tem gente que ainda não aprendeu a fazer isso aqui, hein? Vamos lá, moçada. Ó, a segunda aqui, ó, guerra civil em Ruanda. Qual classifica? Conflito étnico-religioso, né?
É um conflito étnico, né? Principalmente essa questão de Ruanda. Foi, né? Ele já está pacificado. Guerra das Malvinas é um conflito puramente territorial, né? Pela posse de um território, que nem há comprovações de grandes recursos naturais no momento. Pode até existir petróleo lá, mas não em quantidade justificável para um conflito. É uma briga por posses territoriais. Ocupação da Crimeia, certo? Pela Rússia. Também um outro clássico exemplo de disputa territorial. A Rússia tomando o território da Ucrânia. Então é o primeiro que marca. Conflito entre Paquistão e Índia na região da Caxemira é uma questão que envolve religião, porque os indianos são hindus e os paquistaneses são muçulmanos, tem grupos terroristas radicais islâmicos. Então a segunda linha aqui é das questões de conflito étnico-religioso. E a primeira linha é porque é territorial, porque ambos os países disputam a região da Caxemira. Então, é um conflito que tem essas duas características, territorial e étnico-religioso, por isso que marca os dois. A guerra do Iraque é uma disputa por recursos naturais. Os Estados Unidos não têm interesse em ocupar e anexar o Iraque ao seu território. Então, era uma disputa política na qual os Estados Unidos queria substituir o governo, de modo que houvesse um governo favorável aos Estados Unidos. O conflito árabe-israelense é um conflito que nós podemos marcar em três, porque tem questões envolvendo território, porque os palestinos querem independência da faixa de Gaza e da Cisjordânia, é religioso, porque os israelenses são judeus e os palestinos são muçulmanos, e tem interesses por recursos naturais. Nesse caso aqui não é petróleo, viu? Nesse caso aqui é a água lá das colinas de Golã. Bom, o conflito entre Israel e Síria, certo? Entra aqui nessa questão das colinas de Golã também. Né? Então seria uma disputa por recurso natural. No caso, aqui seria a disputa da água do Rio Jordão, que envolve esses três, essa Israel, né? Onde está lá a disputa entre árabes e israelenses, a disputa entre palestinos e israelenses, e também envolve ali um território vizinho, a Síria, que já até dominou essa região e perdeu o território num conflito com Israel. Belezeira? É assim que vocês devem marcar as questões. Falou, moçada.